Tá gravando. Olá pessoal, boa noite. Na videoaula de hoje eu vou ensinar vocês como utilizar os detectores de plágio nos trabalhos acadêmicos que vocês forem executar nas suas respectivas jornadas acadêmicas na faculdade, no mestrado, no doutorado e por aí vai. Antes de qualquer coisa, vamos conceituar uma coisa. O que é o plágio exatamente? O plágio, ele nada mais é do que uma espécie de crime que consiste basicamente em você pegar a ideia de um autor e falar como se você fosse sua. Ou seja, por exemplo, vamos supor que você fala que uma coisa aleatória. Nem vou dar exemplo porque não vou nenhum agora, mas basicamente é você pegar uma ideia e falar como se ela fosse sua. Ou seja, você literalmente rouba a ideia de alguém, de um autor, e publica como se fosse sua. Essa é a definição básica de plágio. No meio acadêmico, isso é considerado crime, e até pela legislação, se não me engano, e alguns trabalhos de conclusão de curso que têm resquícios de plágio já são reprovados automaticamente por conta disso. Inclusive, só a título de curiosidade, quando eu era universitário, eu fiz faculdade durante a pandemia de Covid-19. E nossa, cara, vou falar uma coisa para vocês, história pessoal minha. Eu lembro que quando a gente ia fazer as provas online e tinha as questões discursivas para fazer, tinha um campo lá para a gente fazer e digitar pelo computador mesmo. E, nossa, cara, era tão engraçado, porque tinha uns ex-colegas de turma meu, vagabundos mesmo, por sinal, que literalmente só jogava a questão no Google, pegava a informação do site e dava um Ctrl+C, Ctrl+V. Ele simplesmente pegava, copiava e colava, na maior cara de pau. Aí os professores, eles acabavam zerando a questão mesmo assim. E a galera da minha turma ficava puta com isso. Mas e puta sem motivo nenhum, porque os caras sabiam quando o pessoal colava. Principalmente quando os alunos eram vagabundos, porque quando o aluno assim não faz nada em sala de aula, aí ele publica um texto super bem escrito, já é um sinal para ficar com o pé atrás, né? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, principalmente no TCC, porque plágio é uma coisa que reprova mesmo. Então, e hoje nessa aula eu vou ensinar para vocês como vocês podem verificar se o trabalho de vocês contém plágio ou não. Para isso, nós vamos utilizar dois programas que vocês vão baixar e eu vou deixar o site para vocês baixarem aqui no link de descrição, que são o CopySpider e o Plágios, que são dois verificadores de plágios muito bons e muito utilizados para essa finalidade. Antes de qualquer coisa, eu só vou entrar no site aqui para vocês entenderem como ele funciona. Primeiramente, vamos digitar aqui, ó, CopySpider. Aqui, ó, esse é o site do CopySpider. Basicamente, você vai entrar no site e fazer o download do aplicativo, bem como criar a sua conta nele. Para o Plágios, você vai fazer a mesma coisa. Você vai entrar no site oficial do aplicativo e você vai fazer um download para Windows ou para o macOS. Fica a seu critério. No Plágios você precisa de uma licença para utilizar, mas dá para você utilizar uma licença de teste de avaliação, que é o que a gente vai utilizar. E o que a gente vai fazer? Primeiro, eu vou ensinar para vocês como utilizar o CopySpider. A primeira coisa que a gente vai fazer é, antes de qualquer coisa, você vai logar com o seu e-mail que você criou a sua conta no site do aplicativo, bem aqui, e você vai colocar aqui para pesquisar em arquivos da internet. Eu vou fazer um teste aqui utilizando o meu próprio TCC que eu usei na minha graduação para vocês entenderem como o aplicativo funciona. Então, eu vou clicar aqui em arquivo e vou selecionar o arquivo do meu TCC. Vou abrir ele aqui e eu vou clicar aqui em iniciar para o programa rodar. E eu vou esperar dar o progresso de 100% aqui. Costuma demorar um pouquinho. Agora, no Plágios, a gente vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu vou pegar o meu documento, jogar ele para cá. Por favor, aguarde. Ok. O Plágios ele costuma ser um pouquinho mais demorado do que o CopySpider, mas os resultados de ambos são igualmente satisfatórios. Bom, pode ser que na primeira vez que você baixar o Plágios ele não funcione logo de cara porque você vai precisar de uma licença para usar ele. Mas dá para você ativar ele com uma licença de avaliação que você adquire gratuitamente no próprio site.
E foi exatamente isso que eu fiz. Eu já estou com a licença de avaliação ativada. Nas licenças mais completas você consegue verificar na internet e também verificar se o trabalho tem indícios de inteligência artificial. No caso, o chat GPT, que a galera usa direto. Inclusive, eu admito que usei um pouquinho para fazer o meu trabalho na época, mas isso não vem ao caso agora. O que a gente vai fazer agora? Simples, você vai jogar o seu trabalho aqui e vai executar a análise. Ele vai começar a fazer o progresso e quando só vai conseguir e você vai receber um relatório de ambos os aplicativos quando eles derem 100% e você vai saber exatamente quais pontos do seu trabalho tem plágio ou não. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo porque os dois costumam demorar bastante para ficarem prontos e fazer toda a varredura. Então eu volto com vocês daqui a pouco para verificar o resultado final. Pessoal, fiz um pequeno corte aqui só para mostrar para vocês a discrepância que existe entre o CopySpider e também o Plagios. Já se passou mais ou menos uns 6 minutos desde que eu iniciei a verificação dos dois programas e o progresso no CopySpider está em 13,5%. Já que no Plagios está em 8%. Essas diferenças entre os dois existem, mas de uma forma geral, os dois são realmente muito bons. Eu ouso dizer também pela minha experiência que o Plagios ele costuma ser um pouco mais complexo e completo do que o CopySpider, mas os dois dão taxas igualmente satisfatórias de resultados para cada verificação que você faz. Então fica a seu critério realmente utilizar. Eu vou utilizar os dois justamente para vocês verem como é e qual atende melhor aos seus critérios. Vou pausar aqui agora e volto já já para explicar para vocês quais foram os resultados finais. Aí, pessoal, só para vocês verem como as coisas são. O CopySpider acabou de finalizar. Para vocês foi um VaptVupt, mas olha só. Eu cronometrei desde o começo que eu comecei a fazer a varredura nos dois programas. Já se passaram mais ou menos cerca de uns 20 minutos. Eu digo isso porque eu comecei o cronômetro mais ou menos uns 4 minutos depois que eu comecei a rodar os programas. E nesse intervalo de tempo, o CopySpider ele já terminou de fazer a varredura dele, enquanto o Plagios ainda está nos 16%. Eu vou mostrar para vocês agora quais foram os resultados que eu obtive aqui no CopySpider. Depois que ele vai finalizar a busca, ele vai exibir essa mensagem e a gente vai clicar em sim. Feito isso, o que ele vai fazer? Ele vai gerar para você um relatório do seu documento e de cada detalhe que ele identificou como um possível foco de plágio. Aqui nós temos os arquivos encontrados ao longo da web, e aqui nós temos a quantidade de termos e os termos comuns com seus respectivos percentuais de similaridade. Dentro do CopySpider, existe uma taxa de percentual de similaridade que é aceitável, de até no máximo 3%. O que isso significa? Significa que nesse relatório que você gerou a partir da varredura que você fez do seu arquivo, no CopySpider, do seu TCC, trabalho, o que quer que seja, se esses valores aqui estiverem acima de 3%, isso significa que o seu trabalho tem um alto índice de plágio e ele seria passível de reprovação. No meu caso, como vocês podem ver, os valores estão realmente muito baixos, bem abaixo de 1%, nessa coluna aqui onde eu estou passando com o cursor do mouse, que é a percentual de cada um dos itens que ele identificou como possível foco de plágio. E agora eu vou mostrar para vocês o PDF do relatório de forma completa para vocês verem como é esse documento que ele gera. Só aguardem um instante, por favor. Olha ele sendo gerado aqui. Tá bom? Beleza, já abriu. Pois bem, dentro do CopySpider ele vai gerar um arquivo que gira mais ou menos em torno de 128 de 100 a 200 páginas, mais ou menos aqui, onde ele vai especificar os pontos do seu trabalho que ficaram com possível foco de plágio. E você vai poder analisar detalhe por detalhe cada um dos aspectos desses possíveis focos de plágio. Geralmente eles são especificados com esses termos em vermelho. E quando você identifica esses termos, aí é muito simples, é só você ir no seu trabalho, procurar esse termo específico e você reescrever com as suas próprias palavras para evitar a possível alegação de plágio. No caso aqui, ele vai identificar alguns que já é de praxe
É por isso que existe aquele limite percentual de tolerância de 3%, porque ele vai identificar algumas palavras em outros documentos da web, que são termos comuns. Por exemplo, Manual Diagnóstico Estratégico de Transtornos Mentais. Tem vários documentos que citam esse manual. Então, foi por isso que ele identificou aqui como um possível foco de plágio. Mas isso não significa necessariamente que é um plágio. Enfim, seja como for, já deu para entender. Ele vai gerar um arquivo completo para apontar para você quais foram os possíveis focos de plágio. E aí, se você identificar que tem uma linha vermelha muito grande nos seus textos, é só você vir nele e corrigir com outras palavras e você evita que o seu trabalho seja reprovado por plágio. É basicamente isso. Muito fácil e muito simples. Agora eu vou pausar aqui e daqui a pouco eu volto com vocês com os resultados do plágios para vocês verificarem quais são as principais diferenças dele para o Copy Spider. Os dois são realmente muito bons, mas vai ficar a seu critério qual que você vai utilizar. Então eu volto com vocês daqui a pouco e mais tarde a gente conversa e eu explico para vocês como interpretar os dados do plágios. Ok, pessoal, já voltei e os resultados do plágio já saíram. E deem só uma olhada nisso aqui, que interessante. Já se passou mais ou menos 1h20, 1h25 no total para fazer toda a verificação, mas vocês passaram, ó, um vapt-vupt. Eu fiquei esperando esse tempo todo. Agora vamos salvar os resultados e verificar o que o programa mostrou para nós. Eu vou salvar bem aqui. Foi mal, tive um pequeno erro aqui, mas olhem só, como vocês podem ver, já foi feita a análise, agora a gente vai clicar aqui em resultado para verificar o percentual de plágio. E aqui ficam as estatísticas dos resultados. Como vocês podem ver, o percentual de semelhança foi realmente bem baixo e está tudo especificado bem aqui. De uma forma bem completa e complexa. E como nós podemos ver, vamos interpretar bem esses dados. Aqui indica o total do texto que foi analisado, o sucesso da análise e as suspeitas confirmadas, deu um total de 0%. Suspeitas de verificações na internet também, e isso indica que o nosso texto, que o documento que eu rodei aqui, tem um percentual baixíssimo de plágio, principalmente se a gente for verificar em alguns endereços relevantes encontrados. Mesmo com essa semelhança estando aqui, a gente consegue perceber que o percentual no total foi de semelhança suspeitas confirmadas foram realmente praticamente nulos. Ou seja, analisando os dados que foram encontrados, isso significa que o meu trabalho estaria livre de plágio ou de plágio, qualquer tipo de grau de incidência de plágio que pudesse reprová-lo por isso. Valeu? Então, bom, os dois programas são realmente muito bons, são super eficientes. Você também pode salvar os dados aqui se você quiser. Eu vou salvar aqui só para vocês verificarem como é. Vamos verificar agora como ficou. Então, ver, relatório, bababá, bababá. Deve estar aqui em algum lugar. Vou pesquisar aqui. Não estou conseguindo achar. Só um instantezinho, por favor. Eu já volto. Pessoal, já acessei o relatório e aparentemente está muito bom. Praticamente livre de qualquer tipo de plágio. Ou seja, pelos dois programas a gente conseguiu ver que o meu trabalho ele está livre de plágio e ele não seria reprovado. Então, de um jeito ou de outro, ficam aqui essas duas ferramentas que são realmente muito boas para você verificar se o seu trabalho tem plágio ou não. Eu recomendo mais o Copy Spider porque ele é mais prático nesse teste que eu acabei de fazer. Levou cerca de 20 minutos para fazer as análises totais. Já o Plágios detectou, levou mais ou menos 1h20 minutos. Mas aí fica a seu critério porque os dois são igualmente bons.
Seja como for, o vídeo vai ficando por aqui e nós nos vemos na próxima. Falou!